que exatamente você tinha que fazer para receber a Cruz de Ferro? A Cruz de Ferro é uma das condecorações mais reconhecíveis da história militar. E é graças aos filmes que pessoas de todo o mundo conhecem essas condecorações. A origem destas é muito mais antiga do que você imagina. É muito mais antiga que os impérios dos séculos XIX e XX, que usavam distintivamente essas condecorações. Esta é baseada na Schwarzkreuz, ou a Cruz Negra em português, cujo uso remonta ao século XII. Durante as Cruzadas, era usada caracteristicamente pela força militar teutônica, criada para expandir e proteger os interesses cristãos. Mais adiante no tempo, a Ordem Teutônica foi desmantelada por Napoleão em 1806 e, posteriormente, o emblema foi adotado pela Prússia para honrar a Ordem Teutônica. A bandeira de guerra prussiana levava este símbolo costurado nela e seria usado como símbolo nas condecorações. As primeiras condecorações da Cruz de Ferro foram entregues por Frederico Guilherme III da Prússia em 1813. E a partir de então, foi usado como emblema das Forças Armadas da Prússia, juntamente com a Águia Negra. O Império Alemão, a República de Weimar e a Alemanha nazista também usariam este emblema para suas forças armadas, e até mesmo a atual Bundeswehr da Alemanha usa como emblema a Cruz Negra. A Cruz de Ferro era baseada no emblema prussiano da Cruz Negra e só era obtida em tempos de guerra. Portanto, as primeiras condecorações deste tipo foram dadas no conflito franco-prussiano, e mais tarde seriam amplamente concedidas nas duas guerras mundiais a soldados e oficiais de todos os tipos. Em 1938, Hitler renovou todas as condecorações militares da Alemanha por completo. Havia muitas condecorações novas e todas eram progressivas, ou seja, você precisava ter obtido uma antes para conseguir a seguinte. Um soldado alemão poderia obter a Cruz de Ferro de segunda classe, seguida pela de primeira classe. Posteriormente, ele poderia optar por obter a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro. Também havia uma condecoração que era geralmente entregue a civis, a Cruz ao Mérito de Guerra, que tinha vários níveis, e era entregue a pessoas que contribuíam enormemente para o esforço de guerra, assim como também havia a versão desta com espadas, que era dada pela mesma razão, mas desta vez a pessoal militar. A Cruz de Ferro era concedida por bravura em batalha e liderança meritória e corajosa de tropas. Somente os detentores da Cruz de Ferro de primeira classe poderiam obter a Cruz do Cavaleiro, a mais comum entre os oficiais alemães. E esta era usada no pescoço com uma fita, ou também, menos comumente, na parte esquerda do peito. A Cruz do Cavaleiro é frequentemente confundida pelas pessoas com a Cruz de Ferro, e definitivamente não são a mesma coisa. Sendo um soldado, para obter uma Cruz de Ferro de segunda, só precisava realizar uma ação destacada em combate, além do dever, como destruir um blindado inimigo, por exemplo. Para obter uma Cruz de Ferro de primeira, precisava fazer mais de 3 ações destacadas além do dever. Como, por exemplo, resgatar um grupo de companheiros feridos. No caso dos aviadores, é similar. Por derrubar uma aeronave monomotor, você poderia obter a Cruz de Ferro de segunda classe. E por derrubar mais de 3 aeronaves, você poderia obter a Cruz de Ferro de primeira classe. Estima-se que foram entregues 4 milhões de cruzes de ferro de segunda classe e 400 mil de primeira classe. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, não era muito difícil ganhar uma Cruz de Ferro, principalmente no final do conflito, onde eram emitidas em grandes quantidades para elevar o moral da tropa regular. Mesmo entre os soldados, começou a ser considerado vergonhoso não obter uma dessas. Quando um soldado ou aviador já obtinha uma Cruz de Ferro de primeira e realizava ações destacadas repetidamente, ele escolhia obter a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro e, até mesmo, continuar realizando ações excepcionais. Eles te faziam escolher entre continuar ganhando melhorias na sua Cruz de Cavaleiro, como causar mais danos ou baixas inimigas. A Cruz de Cavaleiro tinha vários níveis, por exemplo, o mais baixo e o comum era a Cruz de Cavaleiro padrão. Depois tinha a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho. Depois tinha a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho e espadas. E finalmente a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho, espadas e diamantes, esta última possuindo uma versão em ouro. Todas elas, assim como a Cruz de Ferro, eram obtidas progressivamente e eram concedidas por extrema bravura e liderança excepcional além do dever. Apenas 7.361 cruzes de cavaleiro foram entregues, das quais apenas 883
receberam folhas de carvalho. Desses 883, apenas 159 obtiveram as consequentes folhas de carvalho e espadas, e desses 159, apenas 27 obtiveram algum grau de diamante da Cruz de Cavaleiro. Era comum que os oficiais com bom histórico de serviço obtivessem algum grau da Cruz de Cavaleiro, mas apenas os maiores heróis da Alemanha conseguiam obter um grau de diamante da Cruz de Cavaleiro. As ações dignas das condecorações da Cruz de Cavaleiro de Diamante eram cuidadosamente analisadas pelo próprio Adolf Hitler, e ele mesmo entregava as condecorações aos que a merecessem. Temos muitos exemplos das obras dos homens que receberam as condecorações da Cruz de Ferro com folhas de carvalho, espadas e diamantes. Por exemplo, temos Hans Ulrich Rudel, o único que recebeu a máxima condecoração da Cruz de Ferro com folhas de carvalho de ouro, espadas e diamante. Rudel voou em 2.530 missões de ataque terrestre exclusivamente na frente oriental, geralmente em um Junker Ju-80 e 7 Stuka. A ele é atribuída a destruição de 519 tanques, bem como um encoraçado, um cruzador, 70 barcaças de desembarque e 150 posições de artilharia. Também a destruição de mais de 800 veículos de todos os tipos. Outro condecorado com a Cruz de Cavaleiro, com folhas de carvalho, espadas e diamantes. Foi o capitão de fragata Albrecht Brandy, comandante de submarino, responsável pelo naufrágio de 8 navios mercantes e 4 navios de guerra. Ou também Hans Joachim Mersel, ou como era mais comumente chamado, a Estrela da África no seu Messerschmitt Bf 109, derrubou mais de 158 aeronaves inimigas, a maioria da Real Força Aérea Britânica. Foi o piloto que mais derrubou aeronaves aliadas ocidentais na Segunda Guerra Mundial. Além de tudo isso, a maioria dos marechais de campo com bom histórico de serviço também possuíam a Cruz de Cavaleiro de Diamante, como o próprio Erwin Rommel ou Walter Model. Era mais comum obter uma Cruz de Cavaleiro de alto status na Luftwaffe ou na Kriegsmarine, já que lá havia mais oportunidade de fazer baixas mais volumosas e, é claro, de maior importância. Como exemplo disso, temos o melhor franco-atirador alemão, Matthias Gesetnauer, que causou 345 baixas e até fez um disparo fatal a 1.100 metros de distância. A este só foi concedida a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, ou seja, a condecoração da Cruz de Cavaleiro mais baixa. Portanto, não importa quantas baixas você causasse, um soldado teria dificuldades para obter uma patente além da Cruz de Cavaleiro normal. Um fato curioso é que nem mesmo era necessário ser alemão para receber uma condecoração alemã. Com frequência, militares notáveis dos exércitos aliados receberam condecorações da Cruz de Cavaleiro, como no caso do almirante Yamamoto, do Japão, que recebeu uma Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho e espadas, por suas óbvias contribuições à causa do eixo. Então, resumindo, para ter uma Cruz de Cavaleiro você só precisava causar muitas baixas inimigas. Quanto mais baixas inimigas você causava, maior era a probabilidade de obter melhorias na sua Cruz de Cavaleiro, e assim você poderia ter se tornado um herói alemão